E não tem por que o astrólogo contemporâneo dos dias de hoje ser impedido de dar uma opinião. Ele deve ser livre para poder dar a sua opinião também. Porém, agora eu vou entrar nas condições para um astrólogo poder dar a sua opinião. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, retomando. Mesmo quando um astrólogo vai fazer uma predição do evento concreto, tá, gente? Por exemplo, se um político vai ganhar ou não uma eleição, se vai acontecer ou não uma manifestação política, se ela vai ser bem-sucedida ou não, né? Se um determinado político vai ser preso ou não, qualquer coisa desse tipo, tá? Mesmo quando o astrólogo tenta fazer apenas a predição do evento, mesmo nessa atividade, o astrólogo nunca, tá? Nunca ele é imparcial ou neutro. Nunca é, tá? Mas se ele se limitou apenas a fazer a previsão, a gente não tem muito como inferir ou deduzir qual é a opinião política desse astrólogo. E o trabalho do astrólogo pode terminar nesse ponto, não tem problema. Tem vários astrólogos, aliás, que tentam fazer isso. Mas, sendo bem crítico, tá? Sendo bem crítico, até quando o astrólogo faz isso, pela maneira como ele faz isso, pelo contexto em que ele faz isso, até pela escolha do momento em que ele expõe a sua predição, existe uma intencionalidade nessa atividade sempre. Sempre. Tá? Então não existe isso de imparcialidade e neutralidade. Mas eu, Adalberto, entendo também que a astrologia, ela pode ter um papel social, ela pode ter uma função social atrelada a uma capacidade de análise crítica e reflexiva da realidade política e social. Inclusive, nos meios acadêmicos, nos meios políticos sérios, a astrologia é criticada por não cumprir uma função social. Já teve militante político que me perguntou isso. Qual é a função social da astrologia? Qual foi a grande contribuição social que a astrologia deu? Essa pergunta, ela tem sentido, ela é pertinente, né? E quando a pessoa me fez essa pergunta, eu gravei isso na mente. E achei, inclusive, que é interessante pensar num método de trabalho astrológico que forneça uma contribuição social, que vá além da mera predição, principalmente em termos contemporâneos, tá? Principalmente em momentos contemporâneos. Em tempos contemporâneos, só prever não é suficiente. É necessário também desenvolver uma análise crítica, uma reflexão crítica. E aí, como que a astrologia pode contribuir nesse sentido? A minha resposta para essa questão é que se o astrólogo quer fazer previsões políticas e quer contribuir nessa área, tá, da astrologia mundial, da astrologia política, eu entendo que o astrólogo tem que se politizar. Do mesmo jeito como um astrólogo que trabalha com mapa natal, ele precisa entender de aconselhamento psicológico, ele não precisa ser um psicólogo, mas ele precisa entender de técnicas de aconselhamento e ter o mínimo de uma noção de psicologia para poder extrair mais da técnica de astrologia natal. Isso nos tempos contemporâneos, isso é necessário, porque entendam, nos nossos tempos contemporâneos, qualquer área de conhecimento, qualquer área de saber, ela não é uma ilha isolada em si mesmo, tá? Tem muito astrólogo que trabalha com a ideia da astrologia como se fosse uma ilha isolada em si mesma, como se fosse um saber em si mesmado. Isso não só na astrologia, também eu percebo muito isso no tarô também. Muito tarólogo trabalha a técnica de tarô como se fosse um saber fechado em si mesmo, ou então muito numerólogo também faz isso. Só que assim, todos os saberes hoje, eles se comunicam, tá? Então, na verdade, quando você trabalha uma determinada área de saber, você vai trabalhar esse conhecimento em contexto interdisciplinar, em comunicação com outros saberes. Então, se eu quero trabalhar com astrologia natal, é interessante ter um conhecimento, pelo menos básico, elementar que seja, de psicologia e de psicanálise principalmente.
E tem literatura na própria astrologia, tá? Dentro da própria astrologia tem, por exemplo, literatura de astrologia e psicanálise, tem literatura de astrologia psicológica, com um básico mesmo de psicologia e psicanálise, por exemplo. E se eu sou um astrólogo e quero trabalhar com política, com astrologia política, com previsão de eventos políticos, eu acho necessário, eu pelo menos acho isso, é a opinião minha, tem astrólogos que não vão concordar comigo, mas essa é a minha opinião, o astrólogo precisa ter um conhecimento mínimo de ciência e filosofia política. Por isso mesmo que aqui no canal eu tenho uma playlist de ciência e filosofia política, já para trabalhar um pouco esse conteúdo também. O astrólogo precisa entrar em contato com isso. E assim, esse ramo da ciência e da filosofia política, ele é um ramo das ciências humanas e sociais. Eu entendo que uma pessoa não vai se politizar estudando química, física, matemática e biologia. Tá? Não é isso que vai politizar um ser humano. A matemática é importante, a química é importante, a física é importante, a biologia é importante. Sim, muito importante. Todos os conhecimentos, na minha opinião, essa é a minha visão, eu acho que todos os conhecimentos são muito importantes. Mas quando a gente fala de política, o que é principal, o que é assim mais relevante é o campo das ciências humanas e sociais. E aí nisso entra sociologia, antropologia, a própria filosofia, a psicologia social, né? Até mesmo a pedagogia social é importante. Então são esses conhecimentos, aí entra também história, geopolítica. Tá? Se você vai falar de política, tem que entender de geopolítica, tem que entender de história, né? Tem que entender de sociologia, de antropologia. Então tem que entender de ciências humanas e sociais, pelo menos o básico. Tá? O astrólogo não precisa ser um sociólogo, não precisa ser um antropólogo, não precisa disso, né? Mas tem que ter uma leitura básica, né, sobre o assunto, para poder se politizar. E aí sim, com esse conhecimento político, o astrólogo vai extrair mais da sua técnica de astrologia política. Se não, o que vai acontecer é o que eu vejo em muitos astrólogos que fazem previsões, às vezes até fazem boas previsões, mas assim, são muito despolitizados e acabam, e assim, querem dar uma opinião, porque não adianta, é do ser humano, o ser humano quer dar uma opinião, né? Porque isso é até muito bacana mesmo. A própria filosofia diz que o ser humano é um ser filosófico, é um ser que gosta de pensar, refletir, opinar, né? Então é do ser humano querer opinar e externar isso. Só que assim, se o astrólogo não é politizado, ele pode até acertar as previsões. Acertar algumas previsões ou não, vai depender da perícia técnica do astrólogo. Lembrando que tem astrólogo que praticamente não tem perícia técnica nenhuma, erra as previsões aos montes, né? Mas isso aí a gente já entra até na noção de alguém que não é um astrólogo de verdade, né? Diz que é e não é, e tem muito, tá? Tem muita gente aí que se diz astrólogo e não tem perícia técnica para ser, e tem bastante seguidor que gosta, que admira, tal e tal. Não preciso citar nomes. Mas, assim, supondo que esse astrólogo tenha perícia técnica, saiba fazer a previsão do evento, só que assim, muitas vezes ele vai opinar, ou ele até mesmo vai, na maneira de apresentar a previsão, você já está opinando, tá, gente? Então, na maneira de opinar, de apresentar a previsão, o astrólogo ele está emitindo uma opinião, né? Só que ele está fazendo de uma maneira muito ingênua, de uma maneira muito equivocada, exatamente porque ele é despolitizado, né? E muitas vezes é alguém muito condicionado pelas informações que ele tem de mídia. Se existe uma coisa que despolitiza, né, se existe uma coisa que é antipolítica, não politiza de jeito nenhum, é você se limitar às informações políticas da grande mídia convencional, principalmente de TV aberta, de rádio pública aberta,
né? Coisas do tipo TV Globo, TV Record, TV Bandeirantes, né? Rádio Jovem Pan. Então, assim, esse tipo de noticiário, revista Veja, jornal Estadão, jornal Folha, assim, vejam, eu não vou nem dizer para vocês que não se deve ter contato nenhum com essas mídias. Não é isso. O que não se pode é se limitar a isso. É isso que eu quero dizer, não se limitar a isso, porque essas mídias, elas são mídias capitalistas, ou seja, são mídias de direita, ou seja, são mídias que estão a favor do status quo, então elas sempre vão apresentar a informação viesada para esse lado. Nunca vão trazer um contraponto. Para eu ter o contraponto, eu preciso entrar então em contato com mídias alternativas, mídias progressistas, mídias de esquerda. O meu conceito de esquerda, que eu já falei no vídeo, é exatamente aquilo que se contrapõe ao status quo. Porque aí eu vou ter duas visões, eu vou ter duas versões, e aí eu vou comparar e fazer a minha própria síntese. Aliás, isso sim é a definição mais próxima de um posicionamento mais imparcial. O que pode ser mais imparcial do que você ver o que a direita diz, ver o que a esquerda também aponta, né? As várias opiniões da esquerda, as várias opiniões da direita, você compara e faz a sua própria síntese. E você compara e monta a sua própria síntese a partir de um quadro referencial, né? E esse quadro referencial é o quadro das ciências humanas e sociais, tá? Então, isso que eu estou falando para vocês é o conceito de se politizar, né? Então, eu vou me politizar através do estudo das ciências humanas e sociais. Eu vou ter um quadro de referências teóricos. Eu não preciso fazer faculdade para isso, tá, gente? Eu não estou falando de educação formal de faculdade. Basta você ler um livro básico, um de sociologia, um de filosofia, um livro básico de filosofia, um livro básico, por exemplo, sei lá, de antropologia, para você ter pelo menos o básico dos conceitos. E aí você vai comparando o que a mídia de esquerda e a mídia de direita vai falando. Vai chegar uma hora, tá? Assim, quando você faz esse trabalho, eu lembro até quando eu comecei, porque são muitas mídias, você não consegue dar conta de tudo e é muita informação que vem de muito lugar. Mas chega uma hora que você vai conseguindo, ao longo do tempo, com a experiência, vendo qual é a mídia que presta e qual é a mídia que não presta. Você vai começar a fazer uma filtragem, uma seleção, até porque não dá para assistir todas as mídias, não dá tempo, né? Então chega uma hora que você seleciona quais são as melhores mídias de esquerda que você quer estar sempre acompanhando e qual que é a mídia de direita que, digamos assim, é suportável. Pelo menos para você aguentar entrar em contato com aquele tipo de discurso. E vocês estão vendo, né, que assim, eu não sou neutro em nenhum momento do vídeo. E não sou e não quero ser. Eu não defendo essa ideia de que um astrólogo tenha que ser neutro. Inclusive, e se o astrólogo quiser ser de direita? Tudo bem. É um direito do astrólogo. Ele tem todo o direito de ser de direita, né? Só que ele vai fazer as análises dele de uma maneira que, na verdade, contribui para o status quo. Né? Mesmo quando ele acha que ele está combatendo a corrupção, que ele está fazendo uma grande mudança, porque ele é um astrólogo de direita que combate a corrupção, que quer mudanças sociais, mas assim, a própria forma de estruturação da direita, a própria forma de pensar, a própria narrativa da direita, ela não possibilita mudanças estruturais profundas. Ela a direita sempre vai manter o status quo do jeito que está. Ou seja, a elite sempre vai estar no poder, no pensamento de direita. O pensamento de esquerda é uma outra coisa. O pensamento de esquerda quer mudanças sociais, quer mudanças na organização social, econômica, política. Então são mudanças mais profundas. É uma outra coisa. Eu espero que esteja dando para entender, tá, gente? Porque assim, agora eu vou entrar no outro ponto, tá? Que eu acho importante, que é assim,
O que é necessário para um astrólogo ser capaz de fazer uma análise crítica, tá? Então, além dessa questão do se politizar, tá? E agora eu vou argumentar por que o astrólogo politizado, que inclusive ele é adepto de uma ideologia de esquerda, tá? Por que esse astrólogo vai ser capaz de fazer análises astrológicas políticas mais críticas, mais reflexivas, mais consistentes do que um astrólogo de direita, ou mesmo um astrólogo que diga que ele não tem posição política nenhuma, ele é apolítico, ele é imparcial, neutro, qualquer coisa desse tipo, tá? Então por que um astrólogo politizado, né, que tenha conhecimento político e que inclusive se posicione à esquerda do espectro político, por que esse astrólogo vai conseguir integrar um trabalho mais crítico ao seu trabalho astrológico?